Olá! Começa agora mais um programa Liderança e Propósito, aqui na Santa Cecília TV. Um programa que leva para você aí em casa um pouco mais de profundidade a respeito do tema Liderança e Propósito. Eu sempre trago aqui, como vocês sabem, líderes regionais que fazem a diferença na sociedade, líderes que se importam em deixar um legado nesse mundo que a gente vive, cada vez mais carente de líderes que se importam em deixar uma vida melhor, um mundo melhor por onde passam. Como vocês sabem, eu sempre começo o programa com uma frase, com uma citação, que em geral leva para o tema ou para o meu entrevistado. O meu entrevistado de hoje é uma pessoa que se dedica há muitos anos ao cuidado de pessoas da terceira idade, envelhecimento, pessoas que já viveram boa parte das suas vidas. E por isso a citação que eu vou fazer eu acho tão relevante. Num mundo onde hoje a gente tem jovens, muitos deles desapegados e não se preocupando com o futuro. A frase é a seguinte: qualquer idiota consegue ser jovem, mas é preciso muito talento para envelhecer. Essa frase é do escritor Milor Fernandes e apesar dela ter um tom um pouco arrogante, eu confesso para vocês, hoje no alto dos meus 50 anos, que de verdade é preciso muito talento para envelhecer, ainda mais no mundo de hoje, onde os custos com a saúde são cada vez maiores, onde a longevidade está levando as pessoas para viverem até os 100 anos. Então, assim, programar, planejar sua vida financeira, com que recurso você vai se sustentar no final da vida, tudo isso é muito importante. Então, tem que ter muito talento para envelhecer. E esse tema remete ao meu entrevistado de hoje, Dr. Marcelo Noronha, CEO do Hospital Ser Pinheiro, um hospital de transição, que é algo que você talvez ainda não tenha ouvido falar em casa, mas hoje você vai entender o que é um hospital de transição. É um prazer ter você aqui, Marcelo. Prazer é todo meu. Prazer, uma honra ter você aqui e queria já te parabenizar por esse belíssimo projeto do Hospital Ser Pinheiro. Tive o prazer de te conhecer, você me levou para conhecer todas as alas. Vou te dizer que assim, hospital padrão internacional em termos de hotelaria, de infraestrutura, um hospital dedicado a atender pessoas com cuidados paliativos, ele vai explicar um pouco melhor do que é isso. Mas, mais uma vez, te agradecer a tua presença e queria que você contasse para a gente, então, para o nosso espectador, um pouco da sua trajetória profissional, por onde você começou por administração, por medicina, conta um pouco para a gente. Rogério, um prazer estar aqui em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Rogério, eu comecei por medicina, né? E até lamento que alguns cursos de medicina ainda não tenham a área de gestão em saúde, né? Porque a gestão em saúde é diferente de gestão em qualquer área, né? É um desafio. Eu comecei em medicina, eu me especializei em cirurgia do aparelho digestivo, né? E no ano de 2009, 2010, eu e um sócio que eu tenho em São Paulo fundamos a HQI, que é uma empresa de home care, que já tem aí todos esses anos, né? E que atua em São Paulo, Baixada Santista, Campinas, São José dos Campos e Ribeirão Preto. Puxa, eu não sabia que ela tinha essa capilaridade toda, a HQI. Hoje a HQI tem mais ou menos uns 400 pacientes em atendimento e internação domiciliar, né? Certo. O que exige uma logística fenomenal, porque cuidar do paciente em casa, às vezes, traz mais desafios do que cuidar do paciente no próprio hospital. Maiores. A logística de materiais e medicamentos, você ter equipes em todas as regiões, atender as emergências de forma... É um desafio, é uma luta. É uma luta. Eu sei, vivenciei isso quando eu estava em operadora. As empresas de home care são grandes parceiras dos planos de saúde hoje, porque nessa tentativa de dar mais qualidade de vida para o cliente, tirando ele do hospital, levando ele para sua casa, um ambiente onde o risco de infecções hospitalares é menor, você dá mais conforto, dá a presença dos seus familiares, mas impõe para as empresas que prestam esse nível de serviço um nível de qualidade e exigência muito grande, né, Noronha? Muito grande, sobretudo no que diz respeito às equipes. Sim. Que você hoje, uma equipe de um andar do hospital, você tem em uma casa. É verdade. Né? Porque você tem que ter ali os 12 por 36, e aí vem os desafios de empreender também no nosso país, né? A gente sabe das dificuldades. E aí a gente fundou essa empresa e ela cresceu com o passar dos anos. Hoje a gente está nesse patamar que eu te falei, continua crescendo a empresa. E depois surgiu a ideia, que na verdade era um sonho que eu tinha há mais de 10 anos, que era de um hospital de transição. Certo. A princípio a gente não sabia muito bem
aonde seria esse hospital, né? A gente começou primeiro a estudar por região. Como eu sou de Santos, a gente fez um estudo aqui da Baixada. A gente sabe que a Baixada é uma região densa de idosos, né? Sim. Que tem muitas vidas em operadoras de saúde, e entendemos que, por não ter nenhum hospital desse modelo aqui, e a gente já ter alguns hospitais na Grande São Paulo, por exemplo, cairia bem aqui um hospital de transição. Sim. E levamos o projeto adiante, e hoje aí tem aí 11 meses que nós inauguramos o Hospital Serpieiro. Está lá em ação, está lá, graças a Deus, andando bastante bem. Sim. Eu tive o prazer de conhecer o hospital, a estrutura do hospital. E eu queria que você explicasse para o nosso espectador o que é um hospital de transição, porque muita gente não sabe. Eu vivi isso recentemente, essa experiência de conviver num hospital de transição. Meu sogro, ele sofre do mal de Parkinson, graças a Deus, e a equipe que o atende está sendo muito bem atendido, inclusive com o uso do canabidiol, tem trazido resultados fantásticos para a motricidade dele, para a fala dele, para uma série de coisas. Mas ele sofreu um AVC um tempo atrás, né? Para piorar todo esse quadro, teve uma queda terrível, teve uma hemorragia cerebral, enfim. E depois de 60 dias de UTI, foi transferido para um hospital de transição. Estou falando de algo em torno de 2 anos atrás. Até então não tinha tido contato com essa estrutura hospitalar lá em São Paulo, e a gente visitou alguns. Ele ficou instalado, muito bem instalado, numa das grandes redes lá. E todo o cuidado, né, que se faz basicamente com o ambiente hospitalar, com um ambiente tradicionalmente hospitalar, mas com algumas vantagens, né? Não se tem toda aquela restrição que os hospitais têm por conta das cirurgias de alta complexidade, do ambiente hospitalar, e ao mesmo tempo existe uma estrutura de reabilitação, né? Então, eu vi lá, por exemplo, ao lado do quarto dele, havia uma moça que tinha sofrido um acidente andando a cavalo e tinha ficado paraplégica. Então, assim, estava se recuperando nesse ambiente. Explica um pouco mais para que público se destina essa estrutura hospitalar. Olha, o Hospital de Transição, ele atende basicamente 3 tipos de paciente. Um deles você acabou de falar, que é o paciente de reabilitação, Certo. que é o paciente que, por exemplo, teve um AVC, mas ficou com alguma sequela motora e precisa de uma reabilitação antes de ir para casa. Os pacientes que a gente denomina de longa permanência, que são esses pacientes já idosos, acamados, que têm uma gastrostomia ou uma sonda nasoenteral, que precisam de cuidados de enfermagem, que estão internados há muito tempo num hospital convencional. Sim. E hoje, que é o nosso maior foco, porque é o maior número de pacientes que nós temos lá, que são os pacientes de cuidados paliativos, né? Que é uma área que vem crescendo muito no Brasil, já é enorme na Europa e nos Estados Unidos, né? E isso é muito bom para o país. Eu vou falar um número aqui para vocês muito triste. Sim. Uma lista de 88 países, o Brasil é o 87º país em qualidade de morte. O que quer dizer que o brasileiro morre em sofrimento. O brasileiro morre em sofrimento justamente porque aqui a gente ainda não tem, em todas as regiões, em todas as áreas, o desenvolvimento dos cuidados paliativos, que agora saiu uma normativa no SUS, né? O SUS vai ter cuidados paliativos, vão se formar equipes no Brasil inteiro para atender pacientes que precisem desse cuidado. E ao contrário do que se acha, né? Tem muita gente que fala, cuidados paliativos é quando não tem mais nada para fazer. Sim. É o contrário, cuidados paliativos é quando você ainda tem muito por fazer. Não mais pela doença, Sim. mas pelo doente, Perfeito. pelo paciente. Sim. Dando dignidade, dando conforto, tirando a dor, e pela família, né? Sim. Porque quanto menos você vê o seu ente querido sofrer, você também vai sofrer menos. Sim. Então a gente lá, a grande dificuldade dos cuidados paliativos hoje, Rogério, no Brasil, é você formar equipes especializadas nisso, porque não é para qualquer um. Sim. Então a gente tem colocado lá no hospital, sobretudo no corpo médico, geriatras e paliativistas, e tem formado uma equipe de enfermagem, que é um elemento importantíssimo dentro do hospital, para fazer cuidados paliativos, além dos fisioterapeutas, nutricionistas e fonoaudiólogos, né? Ao contrário de outras especialidades, nos cuidados paliativos você não tem um líder. A equipe, ela funciona como um todo para atender aquele paciente. Pode ser que em algum momento o fonoaudiólogo seja o profissional mais importante. Num outro momento, o fisioterapeuta
no outro momento o médico. É uma equipe multidisciplinar, é um time na realidade. É um time que age junto. Que age junto, né? E que faz uma relação muito próxima com o paciente, né? Eu sei porque eu acompanho isso, o meu sogro passa por uma situação semelhante a essa, tem lá fisioterapeuta que o visita, fonoaudiólogo que o visita para tentar recuperar parte da fala dele, e você vê um carinho se formando em torno desse time, no cuidado com ele, vendo a evolução dele, aplaudindo a evolução dele, no caso de uma recuperação, que é o caso dele, né? Falando de tem uma parte que é reabilitação, né? Não é só uma questão de cuidado paliativo. Mas eu imagino, Noronha, uma dificuldade muito grande, porque vocês não sabem, porque eu trabalhei na área da saúde muitos anos, fiz pós em administração hospitalar e na instituição que eu fiz, que foi a Universidade de São Camilo, que como muitas organizações de origem cristã católica, existe uma área de ética muito grande, a gente estuda muito a ética com o paciente, né? Isso é debatido há muitos anos, a qualidade da morte, do final, né? De entender o que está sofrendo, o que está ouvindo, o que está escutando aquele paciente. Mas desde então, a dificuldade com mão de obra é muito grande já nas áreas clássicas de um hospital. A gente sabe as dificuldades que nós temos aqui na região e em São Paulo também, com equipes, né, com a rotatividade das equipes e tudo mais. Agora, em cuidados paliativos, se nós estamos no número 87 de um ranking de 88, deve existir um desafio muito grande de formar equipe, né? Às vezes, mais difícil do que você formar equipe é você aculturar a classe de profissionais de saúde em relação à necessidade dos cuidados paliativos e o que eles são. Hoje a gente tem aí a obstinação terapêutica em alguns casos, onde a equipe vai até o fim fazendo tudo o que é possível para manter o paciente vivo, em detrimento ao sofrimento daquele paciente. E da família. E da família. O nome disso é distanásia, né? Hoje isso é abominável na Europa, nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Por isso a gente está tão mal nesse ranking. Ah, né? Entendi. A gente precisa... Por conta do excesso da distanásia. Exatamente. A gente precisa entender que em determinadas circunstâncias é preciso dar ao paciente dignidade. Dignidade. Assim como a gente tem dignidade para nascer, a gente precisa de dignidade para morrer também. Sem dúvida. Eu acho que todo mundo que está em casa já deve ter sentido isso na própria pele ou ter visto no círculo muito próximo aquelas pessoas que estão sendo mantidas por aparelhos, muitas vezes, né? Eu também tenho muitos amigos na comunidade médica. Esses dias a gente discutiu um caso desse, eu estava num evento, encontrei um amigo cardiologista aqui da região, que monitora um time de residentes, e ele estava numa situação de tentar ressuscitar uma pessoa que já tinha tido sucessivas paradas cardíacas, estava numa situação muito ruim. Ele falou, eu não vou mais fazer, isso não é digno. Aí um colega falou, então eu assumo. E ficou lá até terminar no mesmo caminho que ele tinha certeza que ia terminar, que era causar mais sofrimento. Exatamente. Né? Então, de fato, isso é algo que precisa ser muito ensinado ainda na comunidade dos profissionais. Não vou falar só da comunidade médica, porque envolve enfermeiros, envolve todo o time que dá suporte. Exatamente. Que é um termo que talvez você tenha aprendido hoje, que é a distanásia, que é o prolongamento excessivo da vida humana, ao contrário da eutanásia, que é abreviar a vida. Né? Eutanásia é abreviar a vida, proibida no Brasil, né? E existe um outro termo, que é a ortotanásia, que é você não fazer a distanásia e permitir que o paciente deixe de sofrer e morra pela doença de forma natural e sem sofrimento. Sem sofrimento. Bom, com tanto conhecimento, eu vou ter que chamar um break comercial agora e a gente volta daqui rapidinho, alguns segundos, para retomar esse assunto muito interessante com o Dr. Marcelo Noronha, CEO do Hospital de Transição Serpieiro. Eu te espero. Voltamos com o programa Liderança e Propósito aqui na Santa Cecília TV, hoje recebendo o Dr. Marcelo Noronha, CEO do Hospital de Transição Serpieiro. Bom, Marcelo, a gente estava falando dos conceitos de eutanásia, ortotanásia e distanásia. Eu acho que quem está em casa ficou com
uma bela aula aí sobre esse tema e de como a gente tem que olhar isso em favor dos nossos familiares que estão doentes e toda a cultura que tem que ser trabalhada nesse sentido. Me fala como é que você está conseguindo absorver isso num hospital tão novo na região, com equipe, com médicos, com familiares. Alguns pacientes que chegam para nós, eles já chegam com a família muito já consciente de tudo isso, né? De qualquer forma, nós temos um espaço lá que a gente pediu para ter, que eu acho muito importante, que é a sala da família. Certo. Porque é muito importante que a família esteja alinhada e entendendo que o que nós estamos fazendo lá é minimizar o sofrimento daquela pessoa. Sim. Né? E, para o meu espanto, muitas vezes a família já chega dizendo, olha, eu não quero que faça nada, eu só não quero que ele sofra. Sim. Isso tem sido muito frequente lá Sim. das próprias famílias de forma espontânea, Sim. sem mesmo que a gente comece uma conversa. Sim. Eles dizem, doutor, olha, antes de qualquer coisa eu quero pedir uma coisa, não deixa a minha mãe, não deixa o meu pai sofrer. Sim. Eu não quero mais que faça nada, eu não quero é cansativo para a família. Né? Não quero UTI, não quero tubo, não quero que fique furando, porque a gente sabe que isso não vai levar a lugar nenhum. Quer dizer, às vezes uma família já tem um conceito que algumas pessoas de equipe de saúde ainda não têm. Sim, sim. É um desafio educativo, educacional, não só para familiares, mas para as equipes, para a comunidade médica, né? Para os hospitais. No teu caso não, o teu hospital já tem esse conceito, né? Esse conceito sólido. Os hospitais gerais, classicamente alopatas, né? Que são também grandes farmácias, Sim. né? A gente sabe que no ambiente técnico a gente tem muito essa discussão, o nosso espectador não está acostumado com ela, mas existe uma cultura, né, de tratar a doença com medicamento, com cirurgia e tudo mais. Está na cultura não só do Brasil, do mundo. Isso não é aqui. Não é uma crítica à estrutura hospitalar daqui, que aliás é uma das melhores do mundo, mas faz parte do conceito do hospital. Tratar até onde puder para tentar salvar. Mas isso, com tanta tecnologia que a gente tem hoje, chegou num nível que está excedendo, né, o que é ético e o que é digno para o paciente, em termos de prolongamento de uma vida que não existe mais. Né? Então, eu acho que você foi muito sábio, né, e foi muito visionário quando pensou essa estrutura hospitalar aqui para a região. Né? A gente sabe que a gente tem uma das regiões que possui um número de idosos muito acima da média brasileira, de modo geral. A gente sabe que a população brasileira, ela está com a pirâmide totalmente invertida já, né? A gente tem um número de idosos cada vez maior e com uma vida que vai se estender acima dos 100 anos. E eu acho, Rogério, que isso que você falou agora tende a se tornar um problema social muito grave no mundo inteiro, porque o que acontece é o seguinte, antigamente os casais tinham muitos filhos. Sim. E viviam menos. Então você sempre tinha um filho que tinha a possibilidade de cuidar do idoso. Hoje os casais têm menos filhos e vão se tornar centenários. Né? Eu já percebo lá no hospital uma grande dificuldade de cuidadores. Sim. Né? A maior parte das famílias não tem condição, porque precisa trabalhar, tem, né, o dia a dia deles, acabam tendo que contratar cuidadores para ficar com os pacientes do hospital. Mas nem todo mundo pode contratar um cuidador. Exato, custa caro. No futuro nós vamos ter aí uma quantidade muito grande de pessoas de idade avançada, com doenças crônicas, precisando de cuidadores, não tendo esses cuidadores, e isso vai pender para algum lugar. Sem dúvida. Né? Alguém vai ter que pagar essa conta. Você mais do que eu com certeza sabe, deve ter visto já. Eu vi recentemente num congresso, uma palestra, na verdade, de inteligência artificial e robótica, né, o Japão investindo pesado em robôs humanoides para se comportarem como cuidadores de idosos, seja em ambiente domiciliar, também como em ambiente hospitalar, para levantar da cama, né, tirar da cama pessoas pesadas, né, então um braço robótico, um robô com um lastro de peso que consiga levantar, colocar numa maca, colocar numa cadeira de rodas. Vai ter que se fazer um investimento em mecanização para substituir seres humanos que não temos. Não temos. A pirâmide invertida é assim, né? É realmente um drama. Bom, eu queria te perguntar, sendo um pouquinho do tema da saúde, né? Você como médico, eu como dentista de formação,
nós tivemos que nos adaptar ao trabalho de gestores. Como você bem falou, nas nossas faculdades não existe uma grade de gestão. Eu fiz minha pós em administração hospitalar, depois um MBA em gestão, mas na graduação não tem, a gente tem que sair correndo atrás dessa formação. Me diga para você como está sendo essa experiência nova, como um CEO de um hospital, gerir um hospital que não é só gerir equipe médica, é olhar o número, é olhar recursos humanos, estrutura hospitalar. Me fala como está sendo essa experiência. Se eu te disser que é fácil, eu vou mentir aqui na frente de todo mundo. Eu sei que não é. Eu, Rogério, fiz também MBA pós em administração hospitalar, MBA em gestão, mas esse tipo de desafio você só aprende fazendo. Esse é o verdadeiro MBA. O maior MBA é você ir lá e fazer. Um hospital, qualquer que seja de transição ou não, ele é um hotel que tem pacientes. Sim. Então, eu costumo dizer lá que... Mas também é um restaurante. Então, eu costumo dizer que assim, a parte mais fácil, que é a que a gente sabe, é cuidar do paciente. Sim. Mas você tem segurança, lavanderia, cozinha limpeza, todo o RH, todo custo para você controlar. Então, assim, é uma experiência nova para mim. Nós temos aí agora 11 meses que o hospital está funcionando. Não é a mesma coisa que um home care. Não é. O home care tem outros desafios. Não vou dizer que é mais fácil, mais difícil, mas são outros desafios. E tem me trazido muita satisfação. Eu fico lá o dia inteiro, eu gosto de estar lá, a gente aprende todo dia. Sim. E é isso, eu acho que esse é o maior MBA de todos. Você estar lá fazendo. Concordo, e dá para ver aí no brilho dos seus olhos a empolgação, essa vontade de fazer diferente. Eu aproveito e faço o gancho com uma pergunta clássica que eu faço aqui para os meus entrevistados, que é o seguinte: hoje, qual que é o teu grande propósito por trás desse sonho? O que te fez pensar e acordar cedo para ir lá e tocar esse desafio de subir um hospital, e estar comandando o crescimento do hospital, porque fazer isso dá receita, pagar as contas, não é fácil. Qual é o teu grande motivador hoje? O grande motivador continua sendo o mesmo de quando eu me formei médico, que é cuidar das pessoas. Mas agora cuidar de uma forma mais abrangente. Sim. Cuidar liderando uma equipe, cuidar liderando uma instituição e trazer isso para Santos, para mim, trouxe muita satisfação. Porque você é pioneiro nisso. Exatamente. Nós não temos aqui ainda nenhum outro hospital de transição. Então, e ser pioneiro é mais difícil ainda, Sim. Porque você tem um hospital de transição aqui, você não pode usar São Paulo como exemplo, aqui é outro lugar. Claro. Então, nós somos realmente pioneiros aqui. Então, mas eu acho assim, o meu maior estímulo continua sendo cuidar das pessoas. Cuidar das pessoas. Eu acho que para quem escolher uma profissão da área de saúde, não tem como dissociar o cuidado com o ser humano. A empatia por olhar para um paciente e fazer com que ele não sinta dor. Eu acho que isso está na nossa alma, como Sim. cuidado. E é óbvio que você está levando isso para um patamar onde no Brasil a gente está engatinhando ainda nos cuidados paliativos. Eu acho que, primeiro, a ideia é sensacional. Acho também que é o primeiro de muitos aqui na região. Eu acho que existe um espaço para crescimento dessa estrutura sua aqui na região, para a parte sul, do litoral, para Praia Grande, São Vicente, enfim. A gente tem muitas pessoas que vão precisar desses serviços. Os planos de saúde estão focados cada vez em reduzir custos e a gente sabe que a estrutura de custo de um hospital de transição é menor do que um hospital tradicional. Então, isso também atrai cada vez mais os planos de saúde. Então, portanto, queria te dar os parabéns. Obrigado. Te dar os parabéns, primeiro pela ideia, pela coragem, de juntar pessoas, que eu sei que você tem investidores apoiando essa ideia. Investidores que acreditaram desde a primeira reunião. Sim. Estão ao lado da gente aí, obviamente cobrando, que é o papel deles. Claro, como todo mas investidor. também nos apoiando Sim. e acreditando nesse projeto. Sem eles, isso seria impossível. Eu sei e acho que assim, pode ter certeza que eles vão continuar investindo, porque eu tenho certeza absoluta que será um grande sucesso o Hospital Ser Pinheiro, Hospital de Transição, primeiro hospital de transição da Baixada Santista. Você que não conhece, pesquise um pouco a respeito do hospital, que é um hospital de transição. É bom saber, porque a qualquer momento a gente pode precisar de uma unidade hospitalar dessa e é bom saber que aqui na região a gente está muito bem servido. Dr. Marcelo Noronha, prazer ter você aqui. Muito obrigado pela sua presença.
O programa Liderança e Propósito está sempre de portas abertas para você. Eu que agradeço, obrigado a todos e espero que a gente se veja em breve. Se Deus quiser. O programa Liderança e Propósito acaba agora, mas você sabe que todas as quartas-feiras nós temos um encontro marcado aqui na Santa Cecília TV, às 20 horas, e aos sábados, às 18h30, a reprise do nosso programa. Você pode acompanhar também o nosso programa no Santa Portal, com todas as edições gravadas que lá estão, desde o início, e também siga-nos no nosso Instagram, Liderança e Propósito. Te vejo no nosso próximo programa, quarta-feira, 20 horas. Até lá!